Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson, estou aqui para darmos continuidade ao estudo da palavra de Deus. O texto que nós iremos abordar hoje, Efésios capítulo 2, versículo 10, não será uma pregação expositiva, tão longa, tão abrangente, mas estarei extraindo daqui princípios espirituais poderosos que edificarão muito a tua vida. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nelas. Que o Espírito Santo abra nossos olhos, nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que nós venhamos deleitar na poderosa, maravilhosa e soberana palavra de Deus. Logo de início, eu quero enfatizar duas coisas prioritárias aqui, majoritárias nesse texto. Número 1 é que o cristão, uma pessoa transformada, que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, ela não tem a opção de viver como ela quer, de fazer qualquer coisa, de satisfazer os seus desejos. O texto deixa claro, ela é criada em Cristo Jesus, uma nova natureza para as boas obras. O texto deixa muito claro isso. Então ela tem um propósito estabelecido sobre ela. Uma pessoa que nasceu de novo. Ela não pode viver conforme a vontade dela. Ela tem que viver conforme a vontade de Deus. Segundo ponto muito claro aqui, é que uma pessoa nascida de novo, que tem o Espírito Santo transformada em Deus, ela também não pode ser uma espectadora. Uma pessoa passiva, que só assiste as coisas acontecerem. O texto deixa claro que ela foi chamada para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nelas. Significa que andar é uma vida diária, atividade contínua, conduta. Então nós não podemos ficar inativos ou passivos, devemos agir e trabalhar. O texto deixa muito claro isso. A palavra sabedoria, ou a sabedoria divina, ela vai fazer pelo menos duas coisas na vida do cristão, de uma pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Número 1, ela vai lhe dar a habilidade de obedecer a palavra de Deus, de fazer as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Conhecimento é informação, inteligência é compreensão, sabedoria é aplicação. Então você precisa receber a informação, precisa compreender a informação, mas também precisa aplicar a informação. Porque a palavra de Deus, ela não dá frutos quando você compreende, ela dá frutos quando você aplica. Aplicação, então é sabedoria. Segunda coisa que a sabedoria faz na vida do cristão, ela coloca uma barreira, uma parede no teu passado e não lhe dá mais a opção de voltar atrás. Você é uma nova criatura. Você se desfez do velho homem e agora se refaz um novo homem que não se corrompe. Então a sabedoria, ela vai lhe dar a habilidade de colocar uma parede no teu passado e não lhe dar mais a opção de flertar com o pecado do qual você saiu, de querer voltar atrás. Ela lhe dá somente a opção de olhar para o alvo, o Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. É muito importante entender isso. O contexto de Efésios capítulo 2, pelo menos do versículo 1 ao versículo 10, ele é dividido em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 3, vai mostrar o pecado trabalhando contra nós. Do versículo 4 ao versículo 9, Deus trabalhando por nós. E do versículo 10, parte A, Deus trabalhando em nós. E versículo 10, parte B, Deus trabalhando através de nós. Essa cronologia é fundamental. Por quê? Nos versículos 1 ao 3, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. A condição original do ser humano sem Cristo Jesus, na descendência adâmica. Versículo 4 ao 9, Ele nos deu vida. Quando estávamos nessa condição, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, nem de obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Versículo 10, o qual lemos, Deus trabalha em nós, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nelas. Agora Deus trabalhando através de nós. Então,
Nós nunca iremos fazer nada para Deus até que Deus faça algo por nós e em nós. E através de nós. Eu não vou transformar até eu ser transformado. A cronologia é fundamental. Agora vamos avaliar aqui as palavras que estão nesse versículo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nelas. Paulo começa nesse versículo dizendo somos. Ele usa o plural aqui. E tem outra lição muito importante. Somos está no presente. Somos, não é éramos e nem seremos. Somos. O que significa? Uma pessoa que recebeu Jesus Cristo, que é salva, que foi batizada e que tem o Espírito Santo, ela é filha de Deus. Ela é uma nova criatura. Ela tem uma nova identidade, uma identidade espiritual. Ela não será e ela não era. Ela é presente. Significa que você não pode deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. O diabo ele usa de sofisma, de falácia, de mentira, quando ele diz para as pessoas: nunca é tarde. Nas escrituras é tarde sim, você deve tomar cuidado com isso. Principalmente quando se trata de coisas espirituais e eternas. Você nunca pode prorrogar ou deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Nós vemos esse exemplo em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9, o dilúvio. Deus anunciou o dilúvio, Noé foi pregador da justiça, ele demorou 100 anos para construir a arca, ele pregou a justiça de Deus e o povo não deu crédito para Noé. E quando o dilúvio veio, eles foram pegos desapercebidos. Esse exemplo Jesus dá quando ele está terminando, concluindo o sermão profético, o sermão escatológico em Mateus 24. Versículo 38 ele diz que os dias da vinda dele será como nos dias de Noé. E no versículo 39 ele vai dar o exemplo do Gênesis quando o dilúvio veio. Ele vai falar, e veio o dilúvio e eles foram desapercebidos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Em Mateus capítulo 25, também tem a parábola das 10 virgens. Muito claro sobre isso, que não pode deixar para amanhã ou para mais tarde aquilo que você pode fazer hoje. E principalmente coisas espirituais. 5 virgens prudentes, 5 virgens nécias. Todas eram virgens. Todas adormeceram porque o noivo tardou. Mas 5 prudentes tinham a lâmpada e o seu azeite. E as nécias tinham a lâmpada, mas não tinham azeite. E o noivo veio. E as que eram prudentes entraram com o noivo para as bodas. Mas as nécias foram comprar o azeite. E quando voltaram, as portas já estavam fechadas. E o noivo disse, não vos conheço, apartai-vos de mim. Vigiai, porque não sabei o dia nem a hora. Então isso é um alerta, é um alarme, é coisa séria. Não pode brincar com isso. Outro detalhe aqui da palavra somos, é que Paulo está envolvendo todos os crentes, todos aqueles que são cristãos de verdade. Não só a liderança, ele está colocando a responsabilidade e a nova identidade em todos. Somos feitura dele. Não é só o pastor, o diácono, o líder. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus, é uma nova criatura. Então aqui já tiramos 2 lições. A pergunta é, você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você já recebeu Ele como seu Senhor e Salvador? Você já está experienciando essa nova vida através do Espírito Santo pelo poder de Deus? Reflita nisso. Se você ainda não, faça isso agora. Estude, deixe perguntas aí que eu respondo. Mas não permita as distrações, as mentiras, as falácias de Satanás te enredar e fazer você perecer. E se você já é um cristão, continue firme cada vez mais e vamos adiante no texto, porque tem muitas coisas para nós estudarmos aqui. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura é a mesma palavra que se usa para a obra de arte. É algo muito importante, porque nós somos feitura dele. Então significa que nós não somos um experimento, nem um acaso e nem um acidente. Somos algo feito, intencional, com propósito. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande. E saber que o relacionamento de Deus com seus filhos é um relacionamento íntimo. Ninguém faz um produto para falhar. Você não vê o Bill Gates ou Steve Jobs fazendo a Apple ou a Microsoft para falhar. Não, fizeram para obter sucesso.
O fabricante nunca faz um produto para falhar. Então, quando nós somos nova criatura em Cristo Jesus, feituras de Deus, Deus nos faz para quê? Para as boas obras. Nós temos que evidenciar o reino. Nós temos que manifestar o reino na terra através da nossa conduta, através das nossas ações. Glorificar a Deus. Mais à frente eu vou enfatizar mais esse detalhe. Por quê? Nós não somos um acaso, não somos acidente, nossa vida não é um jogo. Tem um propósito aqui divino. Ele fez com intenção, com propósito. Não somos cópia. Você pode aprender com os outros, mas nunca tente se tornar eles. Porque Deus odeia a cópia, nós somos originais. Temos identidade em Cristo Jesus e propósito. A carta aos Efésios é justamente para isso. Eu não vou entrar em tantos detalhes do contexto aqui da cidade de Éfeso, a vida que eles tinham antes. Mas é muito importante entender o que nós somos em Cristo Jesus quando nascemos de novo. Uma vida espiritual, uma identidade espiritual. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Só Deus é criador, ninguém mais. Só Deus. Por isso que, principalmente nos livros proféticos, ele enfatiza muito, principalmente quando Israel estava pecando, idolatrando, adulterando contra Deus. Deus deixa claro, eu sou o criador, porque a palavra criador significa no hebraico a palavra bará, aquele que cria do inexistente, da onde não existe, da onde não se vê. Que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, o princípio da fé. Só Deus pode criar dessa maneira, ninguém mais, por isso é o Criador. Nada pode ser feito até que seja criado, e só Deus cria. Então todo mundo que faz algo, faz da onde Deus criou, da matéria-prima dele, porque ele é o dono de todas as coisas. Por isso ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somos feitura dele em Cristo Jesus. Por que Paulo enfatiza em Cristo Jesus? Por vários motivos. Número 1, porque ele é a razão. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. A raiz de Davi é a estrela da manhã. Ele é tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Isso aqui é sobre Jesus, não é sobre nós. Nós só somos nova criatura por causa dele. Não há uma gota de perdão fora de Jesus. Não há uma gota de salvação fora de Cristo Jesus. Não há uma gota de arrependimento fora de Jesus. Não há uma gota de graça fora de Jesus. Porque Jesus não é um colaborador da nossa salvação. Ele é o Salvador. Ele é a própria salvação. É Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória para todos sempre. Amém. A chave da epístola é essa, em Cristo Jesus. É o alicerce da igreja. É o alicerce do crente. Ele é o fundamento, Ele é a rocha, Ele é a pedra angular, é Ele. Por isso que nós somos feitura de Deus em Cristo Jesus. Não tem como ser feitura de Deus fora de Cristo Jesus. Não existe uma possibilidade de sermos algo em Deus fora de Cristo Jesus. Não há uma possibilidade disso. O Pai nos escolheu, o Filho pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário através do seu sangue, e ressuscitou, e ascendeu ao céu, e o Espírito Santo nos cela para o dia da redenção. Então aqui há uma obra triunfante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estão alinhadas, alicerçadas e conectadas. Precisamos entender isso. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Tem uma preposição aqui, para, e não pela. Não foi pelas boas obras que eu sou uma nova criatura, mas eu sou uma nova criatura para as boas obras. As boas obras não me salvam, elas evidenciam que eu recebi a salvação. Muito importante entender isso, porque muitas pessoas, religiões, muitos falsos profetas, muita gente mentirosa, enganadora, fazendo as pessoas sacrificarem ou fazer as obras pelo propósito e motivo errôneo, achando que elas vão conquistar alguma coisa. Eu disse em outra pregação e vou repetir, a maneira mais rápida de chegar no inferno é a pessoa tentar chegar no céu por ela mesma. É a maneira mais rápida da pessoa se enterrar no inferno. Por quê? É só através de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para as boas obras. É interessante, é importante e é de mera atenção esse detalhe aqui. É uma preposição pequena, mas não pode passar desapercebida. Boas obras não são más obras. Não é o que nós estamos vendo hoje. Infelizmente, por falta de conhecimento, o povo perece.
por falta de leitura, de meditação, estudo da palavra. A Bíblia é pedagógica. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais maduro você fica, mais sábio você fica, mais firme na fé você fica. Só que aí o diabo sabe disso e ele usa estratégias. Deixa você no celular, deixa você distraído com muitas coisas, muitas vozes, mas você não estuda e não ouve a voz de Deus. Salmo 1 deixa claro isso. Bem-aventurado, quem é o bem-aventurado? É aquele que anda no conselho dos ímpios? Não. É aquele que se detém no caminho dos pecadores? Também não. É aquele que se assenta na roda dos escarnecedores? Também não. Quem é ele então? É aquele que medita na lei do Senhor. Quantas horas? Dia e noite. E mais, ele tem prazer nessa lei. Por isso que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas e dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto ele faz prosperará, as folhas dele não murcham. E os ímpios, como são? São como a palha que o vento dispersa. É só ler o Salmo 1 do verso 1 ao verso de número 4, ou ler o Salmo inteiro, são 6 versos. Muito importante, quando Deus dá instrução a Josué, capítulo 1 de Josué, versículos 6, 7 e 8, não te aparto do livro da lei, antes medita nele dia e noite. Para quê, Josué? Para que seja bem sucedido e faça prosperar o teu caminho. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. É um mandamento de Deus, do Senhor. É só assim que nós vamos fazer as boas obras, através do propósito de Deus, porque nós vamos entender o caráter de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus e o propósito de Deus. É muito importante a gente meditar nisso, estudar isso, entender isso. Boas obras. Hoje muitos cristãos estão fazendo umas obras. Em vez de evidenciar a Deus, glorificar a Deus, não, estão envergonhando. Eu poderia dar vários detalhes aqui. Nós vemos hoje a política indo de mal a pior, e infelizmente ela vai de mal a pior, porque os cristãos estão lutando com as armas erradas, usando palavrões, usando palavras de baixo escalão, usando de ira. Tiago deixa claro, Tiago capítulo 1, versículo 19, sejam prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que é poderosa para salvar a vossa alma. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortaleza e anular sofismas. Sofisma é mentira maquiada de verdade, é o que nós estamos vendo hoje. Mas como que nós vamos anular se nós estamos lutando com as armas da carne? Com as mesmas armas que eles estão lutando, que os homens estão lutando. No mesmo nível. Você nunca destrói um problema lutando no mesmo nível que ele foi criado. Você precisa lutar com ele no nível acima. E o nível acima é a palavra de Deus. Vamos acordar, vamos fazer aquilo que a palavra diz. Não se desvie, não seja enredado por engano de homens. Isso vai deixar claro aqui em Efésios, em Colossenses. A Bíblia deixa claro em cada detalhe para a gente não se enredar em engano de vãs filosofias, vãs sutilezas de homens. Precisamos fazer as boas obras de acordo com a palavra de Deus. Olha o que Mateus capítulo 5, versículo 16 diz. Eu vou ler aqui na Bíblia que fica melhor. Mateus 5, vamos do versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Interessante isso daqui. Interessante. Jesus nunca assimilou os discípulos dele com o pão da vida. Ele nunca diz, vocês são o pão da vida, como ele é o pão da vida. Nunca assimilou os discípulos dele com a porta, vocês são a porta. Ele disse, eu sou a porta. Ele nunca disse aos discípulos dele, vocês são o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca assimilou com outras coisas que ele afirmou que ele era. Mas ele assimilou com a luz. Porque ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. E aqui ele está dizendo em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Isso é muito sério. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Lembra que eu disse no começo do vídeo que um cristão nascido de novo não pode ser espectador, não pode ficar nos bastidores atrás da cortina, se escondendo, não pode ser passivo, ele precisa agir? Olha o que Jesus está falando da luz. O que a luz faz? A luz tem que brilhar, a luz tem que acender, a luz tem que iluminar, a luz tem que expor. Versículo 16. Assim,
brilhe também a vossa luz diante dos homens. Ela tem que aparecer, ela tem que brilhar diante dos homens. A luz tem que brilhar na escuridão. A luz não briga com as trevas, ela prevalece sobre as trevas. Para que vejam as vossas boas obras, aquilo que Deus nos chamou para fazer. De antemão Ele preparou elas. E glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nossa responsabilidade, ser luz, iluminar, mostrar as boas obras, evidenciar o reino de Deus. Para quê? Para que nós recebemos aplauso? Para que nós recebemos a honra e a glória? Não. Para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quer glorificar Deus? Não é ficar falando glória a Deus, aleluia. Não é ficar usando jargões. Glorificar Deus é iluminar, é fazer as boas obras. Aí o Pai será glorificado. Agora vamos a Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faça afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então nós temos que viver de tal maneira que a nossa conduta, os nossos atos, as nossas ações devem evidenciar o reino de Deus para que ele seja glorificado. A roupa que vestimos, aonde nós vamos, as palavras que usamos, tudo se relaciona a isso. A minha pergunta é: você está evidenciando o reino de Deus? Você está vivendo, aplicando, manifestando as boas obras para que o Pai seja glorificado? Não é você ser um crente legal. É você ser um crente maduro. É você ser um crente reto. É você ser um crente íntegro. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, obedeceram à risca. E assim fez como o Senhor ordenou. Pode olhar o Velho Testamento, você vai ver enfaticamente na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de Isaac, na vida de Moisés, na vida de Josué e na vida de outros homens e mulheres que Deus usou e fez conforme Deus ordenou. É assim que devemos viver. Você deve sempre fazer uma pergunta a você mesmo quando você estiver em alguma situação com alguém. Eu vou glorificar a Deus ou eu vou agradar a homens? Eu quero a aprovação de Deus ou a aprovação de homens? Sempre se questione isso. Vamos adiante. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, quem? Deus, só Ele é o Criador, de antemão preparou para que andêssemos nelas. Detalhe riquíssimo aqui. De antemão significa precede a criação, antes da fundação do mundo. Antes de haver sol, luz, estrelas, mares, florestas, Via Láctea, sistemas solares, antes de tudo isso, Deus já havia preparado no plano eterno para ser manifestado no cronológico. Isso é sério, isso deve nos trazer uma responsabilidade muito grande. E é por isso que você não deve ficar atrás de horóscopo, atrás de adivinhações, atrás de tolices. Por quê? Porque Deus preparou de antemão. É só você conhecer Ele, estudar a palavra dEle, que você vai saber aquilo que Ele preparou para você. Quais são as boas obras? É muito sério isso. Provérbios capítulo 19, versículo 21, vai nos dar pelo menos 3 lições. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito de Deus prevalecerá. Então, os homens fazem planos. Não é errado fazer planos. Nós devemos planejar. Mas quem vai prevalecer? O propósito de Deus. Ele vai prevalecer. Significa que o propósito de Deus merece o quê? Prioridade, porque Ele vai prevalecer. Tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. É vã. Mas o propósito de Deus não, ele prevalece. Então, o propósito de Deus ele é mais importante do que os planos dos homens. O propósito de Deus, ele é mais poderoso do que os planos dos homens, porque ele prevalecerá. E o propósito de Deus precede o plano dos homens. Por isso merece respeito, honra e prioridade. Nunca coloque Deus em segundo lugar. Deus odeia ficar em segundo lugar. Ele não divide a glória dele com ninguém. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, porque o propósito dele, as boas obras que ele preparou para você,
é de antemão, antes da fundação do mundo. Elas não podem ser negociadas, elas não podem ser deixadas para trás, elas não podem ser substituídas por coisas físicas, humanas, coisas que vão passar. Porque senão você está trocando o permanente pelo temporário, e isso vai lhe trazer consequências graves. É por isso que o povo geme, porque não entende esses princípios aqui. Esses princípios devem prevalecer, porque eles precedem a criação. Ele preparou para quê? Para que andêssemos nelas. Viu como não dá para ficar oculto, omisso, assistindo as coisas acontecerem? Andar significa conduzir-se, agir, movimentar-se. Significa vida diária, estilo de vida. Olha os exemplos que Paulo vai dar só em Efésios, sobre andar, sobre caminhar. Porque o capítulo 4 em diante vai falar disso. Por isso que ele está tratando aqui no versículo 10 sobre o propósito de Deus. Porque é para nós andarmos, exercitarmos, aplicarmos. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. O quê? Que não mais andeis como também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. O cristão não pode andar como os gentios, como as pessoas que são incrédulas. Ele tem uma maneira nova de andar. Não tem como você ter um pé no pecado e um pé em Cristo Jesus. Os seus dois pés devem estar plantados em Cristo Jesus. O texto aqui deixa claro. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Como você tem andado? Como você está se conduzindo? Como as pessoas estão te vendo? Sabe o que significa uma pessoa de coração duro? É quando a pessoa não liga mais para a honra dos outros. Nem da família, nem dos filhos, nem dos amigos. Ela não liga mais. É aquela pessoa que fala assim, eu sou assim mesmo e não quero nem saber o que as pessoas falam de mim. Isso é uma pessoa que está andando totalmente obscurecida no entendimento. Porque o cristão deve ter responsabilidade na sua conduta. Porque a maneira que eu me conduzo afeta os outros para pior ou para melhor. E aí eu tenho que ter uma decisão e responsabilidade. Porque um dia eu vou prestar conta. A demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Não brinque com a tua vida e nem com a vida dos outros. Então nós vimos aqui que precisamos de uma fé ativa. Uma fé que seja exercitada. Boas obras. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas as boas obras evidenciam que eu tenho Cristo Jesus em minha vida, que eu sou uma nova criatura e que o Espírito Santo habita em mim. A minha conduta vai dizer mais do que as minhas palavras. Então isso é muito sério e muito importante. Quantas vezes você já foi nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, e questionou: o que Deus acha sobre o sistema do mundo? O que Deus diz sobre política? O que Deus diz sobre como ser um cidadão? O que Deus diz sobre como se conduzir no casamento? Qual é o papel do marido, da esposa? Quais são os papéis dos filhos? Quantas vezes você já fez isso aqui? Porque está tudo aqui. Tudo. Todos os assuntos abordados hoje no mundo, está todos eles aqui. Porque Ele é o Criador. O propósito dele precede. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus não tem plano B. Ele é provedor. Ele não trabalha com especulação. Ele trabalha com provisão. Então, é óbvio que uma pessoa que vive meditando na palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, e não vive pelos fatos, por coisas que mudam, que são de ânimo dobre, uma hora está aqui, uma hora está acolá, mas é uma pessoa que vive na imutabilidade das Escrituras, na suficiência das Escrituras, é óbvio que ela vai sobressair em um mundo caído desse, ela vai saber como se comportar. Não estou dizendo que as coisas serão fáceis, mas uma pessoa que vai ter visão de águia.
Ela vai enxergar as coisas em todos os ângulos e não só no lugar onde ela está, mas ela vai conseguir enxergar o passado, o presente e o futuro em todos os ângulos, uma visão teocêntrica, uma visão de Deus, a visão em Cristo Jesus. Precisamos fazer isso. Essa palavra é para isso. Então que você medite, que você estude, que você se questione. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus? Como eu estou me conduzindo? Eu não sou uma especulação, eu não sou um acidente, eu não sou uma cópia, eu sou feitura dele, criado em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras. Eu tenho algo a fazer nessa terra. Não posso ficar aqui atrás dos bastidores. Também não posso viver da maneira que eu quero. Eu tenho o propósito de Deus que prevalece, é de antemão. Ele precisa ser prioridade na minha vida. Então eu preciso me conduzir de tal maneira para que ele seja glorificado. Que Deus te abençoe. Se tiver alguma dúvida, se gostou do vídeo, comente, compartilhe e eu responderei você. Deus te abençoe.